Quer saber como as obras do Paz caem na prova? Então vem comigo. Oi, gente linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora ver o que interessa. As questões que eu vou analisar vão ser as que caíram na minha prova do PAS 3 do subprograma de 2019. No caso, a prova PAS 3 de 2021. Gente, essas questões que eu vou analisar são de leitura. São aquelas obras de livro, de textos super longos. Então respire e vem comigo, que pelo menos as questões são curtas. O texto que é longo. Vambora. Primeira questão é sobre a obra Maria. Bora lá. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Esse foi o texto da obra Maria. E agora eu vou analisar a questão 11. A estratégia do narrador para dar relevo à crítica social presente no conto é tratar com ironia o fato de que a personagem levava para casa os restos, realidade a qual a personagem já estava acostumada. Tempo para você pensar se essa questão tá certa ou errada. Pensou? Então, essa questão tá errada. O narrador não trata com ironia a situação da personagem principal aqui. Próxima questão. No fragmento apresentado, a construção da personagem principal se concentra na relação do seu corpo com o trabalho, na medida em que o texto menciona um acidente com a faca e mais de uma vez o cansaço da personagem. Tempo para você pensar. Pensou? Então, isso mesmo, essa questão tá certa. Questão 13. As frases curtas que se encadeiam no primeiro parágrafo simulando o diálogo da personagem com outras pessoas que ela encontra no ponto de ônibus, de modo a formar o mosaico da paisagem urbana em que ela está inserida. Tempo para você pensar se a questão tá certa ou errada. Gente, por isso, neste caso, foi importante ler o texto, porque quem prestou atenção percebeu que ela estava sozinha. Ou seja, essa questão está errada porque ela estava sozinha, ela não estava interagindo com ninguém. Agora vamos para o próximo texto. Que é um pouquinho mais longo, até porque são dois. Um curto e um pouquinho mais longo. Sobre a obra Necropolítica. Vamos lá. Em outras palavras, a questão é: qual é, nesses sistemas, a relação entre política e morte que só pode funcionar em um estado de emergência? Na formulação de Foucault, seja lá como se pronuncia, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as pessoas que devem morrer, operando com base em uma divisão entre os vivos e os mortos. Tal poder se define em relação a um campo biológico, do qual toma o controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma censura biológica entre uns e outros. Isso é o que Foucault rotula com o termo aparentemente familiar, racismo. Segundo texto também da obra Necropolítica. A raça, ou neste caso, o racismo, constitui uma figura proeminente no cálculo do biopoder e da necropolítica. Mais do que a ideia de classe, a ideologia que define a história como uma luta econômica de classes. A raça foi sempre uma sombra presente na prática e no pensamento político ocidental, especialmente quando tentou imaginar a desumanidade ou a subjugação dos povos estrangeiros. É difícil também não lembrar o regime do apartheid na África do Sul. Nele, township, área residencial segregada para negros,
localizada fora da cidade. Era a forma estrutural pela qual se podia regular o fluxo de trabalho migratório e controlar a urbanização africana. A township era um lugar onde a pobreza e a forte opressão eram experimentadas todos os dias, num ambiente racista e classista. É Frantz Fanon quem descreve o modo de funcionamento do necropoder e da necropolítica. A cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, é um lugar de má fama, povoado por homens também de má fama. Ali nasce em qualquer lado, de qualquer maneira. Morre-se em qualquer parte e não se sabe nunca de quê. É um mundo sem intervalos. Os homens estão uns sobre os outros. As cabanas dispõem-se do mesmo modo. A cidade do colonizado é uma cidade esfomeada. Por falta de pão, de carne, de sapatos, de luz, a cidade do colonizado é uma cidade de joelhos, é uma cidade de negros. Esses foram os textos, super leves e muito tranquilos, entendeu? Pra não dizer outra coisa. E aí, vamos para as questões. Desta vez vai ter questão de múltipla escolha, não só de certo e errado. Então, Attention, attention. bora lá. Questão 18. Essa é do tipo certo e errado mesmo. O termo biopoder, conforme empregado no primeiro texto, aplica-se, por exemplo, à decisão individual de uma mulher fazer um aborto. Tempo para você pensar se essa questão tá certo ou errado. Pensou? Então, antes de mais nada, vamos voltar no texto e ver o que é esse tal biopoder. O biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer, operando com base em uma divisão entre os vivos e os mortos. Tal poder se define em relação a um campo biológico. Pegando essa informação e sabendo que é um aborto, a pessoa pode achar que a questão está certa, mas o biopoder se trata especificamente de uma política, não de uma decisão. É o controle de uma população inteira, não de um caso específico. Não é uma decisão individual referente a um aborto, mas sim da morte de uma população inteira. Quando, por exemplo, é decidido que não vai ter um saneamento básico em tal cidade. Não tendo saneamento básico, as pessoas podem ficar doentes e morrer. Ou seja, foi uma decisão política sobre quem vive e quem morre em uma população. Entendeu? É um caso assim, mais geral, não específico. Outro exemplo, regime militar. Entendeu? Lá se decidia quem vivia e quem morria. No meu vídeo sobre a obra necropolítica, que tá aqui na descrição, eu explico bonitinho e melhor, para vocês entenderem essas diferenças. Mas em resumo, biopoder, uma coisa geral, política, se tratando de populações inteiras, não tem a ver com uma decisão individual referente a um aborto. Ou seja, por mais que se trate da decisão de quem vive e quem morre, não é referente, não encaixa nessa questão. Então, a questão está errada. E se você quiser conferir, o gabarito e a prova estão aqui na descrição também para você me acompanhar. Próxima questão, questão 19. A necropolítica é um fenômeno contemporâneo derivado das novas concepções sobre o ser humano, biologicamente definido e caracterizado, sendo, portanto, inaplicável à prática de extermínio de recém-nascidos mal formados na Esparta antiga, por exemplo. Tempo para você pensar. Cara, quando uma questão já tem assim, impossível, não, a gente já fica, Tá já generalizando muito, deve estar errada. Mas aí a pessoa enfia um termo histórico, Esparta antiga. Aí a gente fica, O que aconteceu na Esparta antiga, meu Deus? Mas assim, gente, indo pelo senso comum, a gente sabe que, infelizmente, hoje não é inaplicável a morte de recém-nascidos. Então, tipo assim, infelizmente ainda pode acontecer. Então, essa questão está errada, porque ela diz que é impossível isso acontecer. E, infelizmente, não é impossível. Então, a questão está errada. Vamos para a questão 20. Suponha que uma política pública voltada aos povos indígenas tenha sido criada a partir do pressuposto de que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Neste caso, trata-se do estabelecimento de uma necropolítica. Tempo para você pensar se a questão está certa ou errada. Pensou? Então, gente, necropolítica se trata da política de quem vive e quem morre. Tem nada a ver com o que foi dito nessa questão. Isso aí é outra coisa. Então essa questão está errada. Porque não se trata de quem vive e quem morre. Coisa mais simples do mundo. Não trata de morte, não trata de necropolítica. Acabou. Pronto. Questão 21. Não se trata da obra especificamente, então vamos pular para a questão 22. Suponha que, em uma sessão parlamentar, um representante eleito afirme publicamente o seguinte:
Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Nessa situação, trata-se de uma percepção que pode constituir uma condição a ser utilizada como justificativa para a adoção de uma necropolítica fundada no racismo. Tempo para você pensar se essa questão está certa ou errada. O que eu falei agora? Necropolítica se trata de morte. Aqui tá falando que ele dizimou os índios. Ele matou todo mundo. Então, se tem morte, tem necropolítica, então essa questão está certa. Infelizmente, ela tá certa. Agora vamos para a questão de múltipla escolha sobre a obra necropolítica. Questão 23. Considerando que o racismo e o colonialismo foram alguns dos fenômenos históricos mais violentos do século XX, assinale a opção correta. Letra A. O necropoder e a necropolítica são fenômenos que ficaram restritos à experiência colonial europeia na África. Letra B. As desigualdades produzidas pela exploração capitalista colonial e pelo racismo estrutural foram superadas a partir das políticas econômicas e sociais do neoliberalismo. Letra C. Os conceitos de biopoder e de necropolítica relacionam-se com a ideia de classe e não com as divisões raciais da humanidade. Letra D. A descrição da cidade do colonizado, elaborada por Francis Fanon, seja lá como se pronuncia, apresentada no segundo texto, se aplica às favelas e periferias brasileiras do século XX. Tempo para você pensar qual letra está certa. Pensou? Então, se você disse letra D, você acertou. Mas por que as outras não estão certas, Maria? Explica. Tô indo. Ó. Questão A, fala que o necropoder, necropolítica, é restrito a uma única área. A área do quê? África. Não, gente, tem necropolítica, infelizmente, em todo canto. Então, não é restrito. Por isso a letra A tá errada. Letra B, por que ela tá errada, Maria? Pelo seguinte, foram superadas. O que foi superado? Não tem nada superado, meu querido. Não houve superação. Por isso a letra B tá errada. Letra C. Quem prestou atenção nos textos sobre essa questão vai saber que a questão C tá errada. Porque no primeiro texto a gente fala o quê? Racismo. E no outro a gente discute o quê? Classe. E os dois são sobre o quê? Necropolítica. Aí chega na letra C e ele fala assim: os conceitos de biopoder e de necropolítica relacionam-se com a ideia de classe e não com a divisão racial da humanidade. Gente, trata dos dois. Tanto de classe quanto questão de, como ele põe aqui, divisões raciais. Se trata dos dois, não só de classes. Por isso, a letra C tá errada. E a letra D tá certa. É isso mesmo. Meu Deus, não termina. Questão 24. Questão 24 também é de múltipla escolha. Bora lá. Considerando o estudo das medidas craniométricas realizado principalmente a partir do final do século XXI, que relacionava a inteligência do indivíduo às medidas do seu crânio, assinale a opção correta. Letra A. Como se baseavam em medidas diretas de atributos externos do crânio dos sujeitos participantes do experimento. Tais estudos eram objetivos, de modo que suas conclusões não podem ser atribuídas à subjetividade dos cientistas ou da sociedade. Letra B. As medidas cranianas indicavam objetivamente a inteligência dos indivíduos e assim fundamentavam estudos que foram usados para segregar populações inteiras. Letra C. Tais estudos refletiam as perspectivas e os preconceitos da época em que foram feitos, sendo desprovidos de objetividade. Letra D. Ainda que o nazismo tenha usado tais medidas como critério para a diferenciação da população em geral com seu ideal ariano, essas ações não se constituíram em necropolítica. Pensou? Mas pensou bem, né? Gente, a letra certa é a letra C. Tais estudos refletiam as perspectivas e os preconceitos da época em que foram feitos, sendo desprovidos de objetividade. As outras letras estão erradas por conta de falarem que tem sim objetividade. Criatura não tem objetividade. Então tá errado. Aí ainda fala do nazismo aqui, que matou muitas pessoas. É claro que vai ter uma necropolítica ali no meio, porque se trata do quê? De morte. Então por isso a letra D tá errada também. Enfim, deu de necropolítica pra vocês, porque deu de necropolítica pra mim. Vamos pra próxima obra? Sim, não acabou, tem mais. Eu tô falando, gente, caiu muita obra do Paz no Paz 3.
Se você não estuda a obra, assim, foi-se metade da prova. E desculpe pelos cachorros, eles não são meus. Vamos para a obra A Noite Dissolve os Homens. E também vai ter questão de múltipla escolha. A noite dissolve os homens. A noite desceu, que noite. Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas, onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou medo e a tal incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes, cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora. Entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente, das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se compõe ao contato de teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptópero. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário, para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Carlos Drummond de Andrade. Bora lá, questão 32. Na última estrofe do poema, as imagens de violência conectadas em torno do sangue que escorre indicam que o poema se inclina à desesperança, na oscilação entre a noite e a aurora. Tempo para você pensar se essa questão está certa ou errada. A esperança é traga pelo amanhecer. E se o poema vai da noite para o amanhecer, ele não está indo por um caminho de desesperança. Ele começa pela desesperança, mas ele vai até o caminho da esperança com a aurora. Então essa questão está errada, porque ele não está indo pelo caminho de desesperança, e sim pela esperança. Questão 33. O poema Noite Dissolve os Homens reafirma a aposta dos modernistas nas grandes questões históricas nacionais, como tema e na libertação da métrica rígida e de um esquema de rimas tradicional como forma. Tempo para você pensar se a questão está certa ou errada. Vamos lá, no poema nós estamos em um cenário de guerra, passando pelo medo e terminando tendo esperança com o amanhecer. E a esperança simbolizada pela aurora. E até eles falarem questões históricas, estava certo, estava bonitinha a questão. Mas eles especificam nacionais. O texto trata sobre uma coisa global, não é só nacional. Então, por isso, a questão está errada. Querendo conferir, gabarito está aqui na descrição. Vamos partir para a questão 39, que é a questão de múltipla escolha. Atenção! Depreende-se na leitura desse poema que a imagem da noite, na primeira estrofe, identifica a sensualidade da força que, de acordo com o poeta, dissolve os homens. Letra B. A atmosfera de opressão e desumanidade do mundo fascista referido na segunda estrofe. Letra C. A força criativa indicada em A Noite e Anoiteceu Tudo, que contrasta com a destruição do mundo. Letra D. A culpa que invade o poeta pela responsabilidade frente ao horror indicada em Já Não Enxergo Meus Irmãos. Tempo para você pensar qual tá certa. Se você disse letra B, você acertou. Mas por que as outras questões não estão certas, Maria? Explica aí. Vou explicar. Seguinte, sensualidade aonde mesmo? A gente tá falando de guerra, não tem nada de sensualidade aqui. Então, obviamente, não é a letra A. Letra C. Força criativa da destruição, o mundo é lindo, né? E letra D. O poeta não se sente culpado em nenhum momento. Ele só tá narrando ali uma situação triste, de guerra. Mas ele não se sente culpado de nada, entendeu? Por isso, questão B. A atmosfera de opressão e desumanidade do mundo fascista referido na segunda estrofe. Próxima obra. Calma, gente, tá perto de terminar, tá quase. Bora lá. Quebranto. Às vezes sou policial aqui me suspeito,
me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Questão 51. Na terceira estrofe, o eu lírico faz uma analogia entre a sua atitude autojulgadora e o sistema jurídico, que é acionado acerca de um delito, julga e executa a pena aplicável de forma impessoal e justa. Tempo para você pensar se a questão está certa ou errada. Justa. Impessoal. Jura? Tá errado. Não fala nada aqui sobre ser justo ou impessoal. Questão 52. A primeira estrofe do poema faz alusão ao fato de policiais com base em critérios subjetivos e sem os devidos processos legais transformarem cidadãos em suspeitos e suspeitos em alvo de atos violentos. Tempo para você pensar se a questão está certa ou errada. Certíssima. Precisa nem pensar. Certo? Felizmente. É só voltar e ler a primeira parte. Olha só. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. 53. Na segunda estrofe do poema, depreende-se que todos os cidadãos têm seu direito de ir e vir garantidos, cabendo ao indivíduo a liberdade de escolha dos espaços sociais que deseja frequentar. Então, para você pensar se a questão está certa ou errada. Em nenhum momento ele disse que tinha o direito de ir e vir, mas ele diz que às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Onde que isso é o meu direito de ir e vir e eu tenho a liberdade de escolha? Tenho certeza, se tivesse a liberdade de escolha, entrava pela entrada principal e é isso. Mas não, ele entra pela entrada de serviço, consequentemente ele não tem liberdade de escolha, consequentemente a questão está errada. Questão 54 de múltipla escolha. Com base no poema Quebranto de Kut e nas teorias sociais a respeito de identidade, representação e participação política, é correto afirmar que as políticas públicas de combate ao racismo devem garantir à população negra não só o acesso a direitos, mas também incentivar a representação dessa população em posições sociais valorizadas, ainda ocupadas majoritariamente por pessoas brancas. Questão B. Garantir à população negra igualdade de oportunidades em vez de interferir em questões subjetivas de representação, pois a subjetividade de cada um é reservada ao fórum íntimo. Questão C. Concentrar-se no combate à desigualdade econômica, pois o racismo é derivado, sobretudo, da divisão social do trabalho e da má distribuição de renda. Letra D. Dedicar-se a ofertar serviços públicos de qualidade sem intervir em questões individuais de autoestima, que são de exclusivo interesse pessoal do indivíduo. Tempo para você ver qual letra está certa. O negócio aqui é o quê? A letra B, C e D são exclusivas. Elas excluem alguns assuntos que também deveriam ser abordados. A única que faz um todo assim, tipo combo, é a letra A, que diz: garantir à população negra não só o acesso a direitos, mas também incentivar a representação dessa população em posições sociais valorizadas, ainda ocupadas majoritariamente por pessoas brancas. Próximo texto. Já cansou? Eu também. Mas vamos, gente, tá quase. Trecho 1 da obra Viagem a Petrópolis. Trecho 1. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam, sempre. As mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido encontravam-se pequenas croças de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Trecho 2. Por que a mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem no corpo endurecido, o coração se desenferrujava, todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água. Em certos momentos nem podia respirar. Vamos analisar as questões. Questão 55. O trecho 1 mostra como a pobre rede de sociabilidade da velha já anunciava uma morte social, antes mesmo da sua morte física. Tempo para você pensar. Certíssimo. Disse aqui que ela teve marido, mãe, pai, filhos, mas todos foram embora, antes mesmo dela ir também. Então sim,
Tá certo. Questão 56. No conto Viagem a Petrópolis, a velha é referida no trecho 1, vivia de caridade, ou seja, não gozava dos direitos de seguridade social, o que inclui no Brasil aposentadoria e programas de assistência social, por exemplo, que formam uma rede de solidariedade social na qual todos os cidadãos se responsabilizam pela dignidade financeira de pessoas idosas ou carentes. Tempo para você pensar se essa questão tá certa ou errada. Certíssima. Quem viu meu vídeo sabe disso. Agora vamos para a última obra de leitura que caiu no PAS da minha prova. O Morcego. Também tem vídeo da análise dessa obra aqui na descrição. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus. E este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual ao molho, circular-me sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se encontra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Augusto dos Anjos. Questão 61. Se conforme elucida o sujeito lírico, o morcego é a consciência humana. Então, o esforço em que o morcego se encontra, o quarto, é metáfora para a intimidade do poeta. Tempo para você pensar se essa questão tá certa ou errada. Essa questão tá certa, é isso mesmo. E como as demais questões não se tratam especificamente da obra, ficamos por aqui, gente linda. Muito obrigada por ver o vídeo até aqui. Se quiser mais ver análise de questões ou de obras do pai, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder um vídeo. E não esquece de deixar o like para esse vídeo chegar mais pessoas que gostem ou precisem deste conteúdo. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia. E no meu Insta eu posto minha rotina na UNB, mapas mentais do PAS, questões do PAS. Tem um monte de coisa legal lá também. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!